nós vamos conversar agora com Felipe Reis, ao vivo, pela internet. Ele participa conosco, ele é da Earth Daily Agro, vai participar conosco desta edição. E Felipe, nós estávamos vendo as atualizações, né, medidas do governo federal através do Ministério da Agricultura, a Graciela trazendo o boletim sobre o que vem acontecendo no estado. O que vocês estão enxergando em relação a esse desastre, né, um desastre climático que acabou batendo sobre o estado do Rio Grande do Sul? E uma pergunta que muita gente tem feito é se dava para prever e ter ações, medidas que pudessem pelo menos reduzir, né, mitigar um pouco esses impactos, como acontece com outras tragédias nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, assim por diante. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Nós tínhamos uma previsão de chuvas acima da média para o Rio Grande do Sul, mas nada como o que foi registrado, tá? Então, talvez algumas medidas de precauções fossem cabíveis, mas falar agora depois do ocorrido é sempre mais fácil, né? E mesmo quando a gente olha o que estava previsto para o que ocorreu, foi uma diferença muito grande. Só para se ter ideia, essas chuvas começaram a aparecer de uma maneira muito volumosa aí a partir de 27 de abril. Nos 3 primeiros dias de maio, nós já passamos a média histórica do esperado para maio, né? Então, foi todas as chuvas de maio apenas em 3 dias. Foi muito concentrado, evento extremamente atípico, principalmente para a época do ano, onde o volume de chuvas começa a diminuir, apesar do Rio Grande do Sul ter uma dinâmica um pouco diferente. Fica muito difícil agora a gente colocar a culpa no que poderia ter sido feito uma semana antes. Talvez um melhor planejamento com anos, né, esperando se ocorresse uma situação adversa dessa maneira, aí sim seria uma estratégia, uma política muito mais cabível do que uma semana antes você mobilizar todo um estado, todas as cidades, toda a população, para então ter um menor impacto desse volume de chuvas, tá? Felipe, e aí falando sobre o que os satélites têm mostrado em relação à produção gaúcha. Então tem 3 culturas, de certo modo, que são atingidas ou que pode ser atingida. O Rio Grande do Sul estava ali entre 23%, 24%, até uns 27% de soja ainda a ser colhida. Tem a produção de arroz, que tinha pouco arroz ainda nos campos, mas as informações que a gente tem é que atingiram os armazéns. E um outro fator é que o Rio Grande do Sul, estava falando agora há pouco, é um grande produtor de trigo, né, juntamente com o Paraná é o maior produtor. Se enxerga-se possibilidade de produção ainda nessas culturas de inverno, o que vocês têm de entendimento sobre o trabalho agrícola no Rio Grande do Sul? Bom, em relação às culturas de inverno, na melhor das hipóteses, o plantio vai ser tardio, né? Não basta apenas o volume de chuvas diminuir, o que não está previsto para acontecer pelo menos pelos próximos 4, 5 dias. Ainda, infelizmente, há uma previsão de chuvas acima da média para o estado, tá? Para boa parte do estado, ao menos, tá? E quando esse volume de chuvas diminuir, os produtores terão de esperar que o solo que está muito encharcado, obviamente, diminua, né, absorva essa umidade, para que ele consiga, então, realizar suas operações de campo, seja ela finalizar o que resta de soja, de milho, de arroz, se é que resta alguma coisa, ou ao menos esperar aí para sair para plantar o trigo. Então, o trigo ele vai adiar aí o seu início, né, do plantio. Em relação à soja, ao milho que ainda resta, o arroz, falar em danos ainda é muito cedo, a gente tem que esperar alguns dias ainda, o volume de águas diminuir, solos encharcados diminuírem, para que então a gente consiga analisar e fazer uma estimativa de perdas, tá? Seja ela qual for. A gente teve alguns eventos semelhantes, em 2017, em maio, teve um alto volume de chuvas, mas já foi na segunda quinzena de maio, não foi tão concentrado como ocorreu esse ano, e a soja e o milho já estavam totalmente colhidos, tá? Em 98, a gente teve um outro cenário em abril também, mas ali a gente já tinha boa parte colhida
e não teve um grande impacto negativo na produção. Então, este ano foi muito atípico até mesmo nisso, né? Apesar de ter aí 25, 30, 35% da soja ainda nos campos, essas lavouras vão sim ter um impacto negativo muito sério. Felipe, tinha chovido muito também no Rio Grande do Sul em outros momentos, ainda em 2024, mas 2023 também, os meses finais do ano passado, também foi marcado por chuvas. O solo já estava saturado, dá para dizer isso, e aí a capacidade de absorção, claro que é muita chuva, mas a capacidade de absorção reduziu-se demais, porque os alagamentos ocorrem mesmo fora das cidades, que as cidades têm aquela questão de impermeabilizar solo, né? Isso é um problema. Já no campo você não tem essas questões e mesmo assim não foi capaz de absorver parte desse impacto. Já estava saturado? Basicamente essa a pergunta. Ao menos em parte a gente pode dizer que sim, mas o grande problema foi um alto volume de chuvas muito concentrado, né? Como eu disse, todo o volume de chuvas esperado para o mês de maio ocorreu em 3 dias, principalmente aí no primeiro dia de maio. Choveu em algumas cidades mais de 100 milímetros, né? Isso é um volume muito concentrado, e quando a gente tem um volume de chuvas muito concentrado, não apenas dentro de um dia, mas dentro de poucas horas, é de se esperar que aconteça uma tragédia, que se aconteçam inundações, não apenas nas cidades, mas também nos campos, tá? Mas, com certeza, os altos volumes de chuvas que ocorreram ali no segundo semestre de setembro, em alguns períodos específicos, e agora também em março, abril, tivemos algum volume de chuvas, não tanto ali na segunda quinzena de abril, mas principalmente na primeira quinzena de abril, o volume de chuvas já ficou acima da média. E aí as tempestades voltaram nos últimos 3 dias do mês, né, no mês passado. E aí, somado ao alto volume de chuvas altamente concentrado nesses primeiros dias de maio, ocorreu todo esse episódio. Para encerrarmos, vou fazer uma pergunta a respeito do centro-oeste, centro-sul do Brasil. Nós já estamos vendo um efeito climático por conta da estiagem forte também, em relação às áreas de produção que estão sobre a produção de milho segundo a safra e também sobre pastagens, né? A disponibilidade vai ficando menor, o mercado muda por conta disso. O que nós podemos esperar para o centro-sul brasileiro? Bom, para as outras regiões, Paraná, Mato Grosso do Sul, principalmente, é onde essa seca vai ter um impacto maior, tá? É um cenário oposto do Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, Paraná, eles têm sofrido não apenas com a seca, mas com as altas temperaturas, ondas de calor. Aí quando você tem uma onda de calor, essas temperaturas altas aumentam a evapotranspiração. Então é mais água saindo do solo do que entrando, tá? E o calor também faz com que a planta aumente sua taxa de respiração. Aquela energia que poderia estar sendo destinada para a produtividade está sendo destinada para a manutenção, né, da planta. Não tem este ponto além da seca por si só. Outras regiões, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, têm sofrido também com a seca, mas a gente tem que lembrar que esse ano a gente teve um plantio precoce. Então, o impacto dessa seca será menor caso essa seca tivesse ocorrido dentro de um cenário de plantio tardio, tá? Onde a exigência das águas ainda estaria muito alta pelas plantas. A gente vai ter uma redução aí da produtividade perto do que a gente tem hoje. Nós já reduzimos aí um pouco menos de 0,5% a nossa produtividade nessa semana, em comparação com a semana passada, tá? É possível que a gente faça novas reduções, mas não imaginamos aí para o centro-oeste, incluindo Paraná e centro-sul, uma queda de 10% da produtividade. Essa queda deve ficar em torno aí de 2% a 4% em função dessa seca nessas regiões, com atenção maior para Paraná e Mato Grosso do Sul.